fazer um cumprimento a todos e a todas, à mesa, na pessoa do Presidente da Comissão Organizadora, e assim cumprimentar a todos e todas e dizer-vos que é de facto um gosto aqui estar. E tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. Eu, apesar de ser agnóstica, a minha formação é de facto numa igreja protestante, reformada, a minha família é presbiteriana e, portanto, eu tenho sempre um interesse muito particular nestes temas e nestas questões, porque, de facto, ao contrário da maioria dos portugueses e das portuguesas, toda a minha vida ouvi falar da Reforma e a Reforma Protestante e aquilo que são os princípios e os valores da Reforma Protestante fazem parte da minha educação, da minha formação e até enquanto pessoa e enquanto política, esta questão tem a ver com a minha formação pessoal e acho que influenciou positivamente a minha formação pessoal. E gostava aqui de vos falar exatamente da questão política e da importância do Lutero e da importância como o Lutero iniciou este processo da reforma protestante e a influência política no mundo de hoje e na história da Europa. Eu julgo que a reforma, eu acho que o Lutero, quando o fez, não tinha como objetivo a revolução que veio a seguir, queria apenas mudar o estado das coisas e reformar por dentro a Igreja, mas de facto o que aconteceu a seguir é um bocadinho como aquela areia, aquele grão de areia que cai e que faz desmoronar a montanha. Eu penso que foi um pouco isso que acabou por acontecer na Europa e no mundo. E a verdade é que a Europa se dividiu e até hoje essa influência está presente na nossa sociedade. Eu acho muito curioso o tema desta conferência. A questão de construir a modernidade é de facto fundamental, porque sem a reforma protestante não tinha havido modernidade. Sem a reforma protestante não tinha havido, e isto já é uma interpretação muito minha, se calhar alguns não estão de acordo, mas sem a reforma protestante não teria havido Revolução Americana da forma que foi, não tinha havido Revolução Francesa, provavelmente aquilo que é a história do século XX tinha sido de outra forma. E eu acho que hoje, quando olhamos para a sociedade e quando, na sociedade europeia, naquilo que é a construção da União Europeia e desta Europa, nós vimos a crise dos refugiados hoje, ouvimos aquilo que é a segurança social e é a proteção social dos países do norte da Europa que nos servem de modelo. Quando vimos as questões da educação e a questão de uma educação que promove o pensamento crítico, que é aquilo que nós queremos, é que a educação promova o pensamento crítico das crianças. Quando nós olhamos para uma sociedade com liberdade, com democracia, com cidadania, nós temos forçosamente que olhar para a história, que olhar para o Lutero, que olhar para a reforma protestante, porque sem ela não havia democracia, não tinha havido os valores da modernidade, certamente. E, portanto, eu costumo dizer que o Lutero revolucionou sem ser um revolucionário, mas que, de facto, aqueles que são os princípios da reforma protestante e do que se lhe seguiu, até com um conservadorismo e uma austeridade grande, que eu acho que é muito interessante, porque hoje as sociedades mais livres, as sociedades que aceitam melhor temas mais fraturantes, as sociedades que aceitam melhor o pensamento crítico, as sociedades que aceitam melhor uma participação igualitária entre mulheres e homens, as igrejas que aceitam melhor esses temas, são igrejas ou sociedades influenciadas pela sua religião maioritária, que nascem de uma reforma que era conservadora e que promovia a austeridade na aproximação à Igreja original. E eu acho que isto é extraordinário. Isto é trazer o que a reforma protestante fez foi trazer uma cosmovisão do mundo diferente, que nos marca até hoje. E é fundamental, para terminar, que em Portugal, e voltando ao nosso país, que ao nível da educação das crianças e dos jovens, nós possamos promover nas escolas portuguesas não a educação religiosa, porque essa deve ser feita pelas igrejas, mas a formação
naquilo que é a religião do ponto de vista filosófico do pensamento e daquilo que nos influencia como sociedade, no conhecimento da diferença, no conhecimento dos outros. Todas as religiões têm coisas boas, todas as religiões têm pontos de convergência, e eu julgo que aquilo que foi a reforma protestante não deve ser só ensinada do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista dos valores e dos princípios que influenciam a sociedade do século XXI. E julgo que este seminário traz esta abrangência de visão, olhei para o programa com atenção e traz esta abrangência de visão que eu espero que possa ser um marco e um caminho, com estas duas universidades que eu queria saudar por terem tido esta forte iniciativa, ser um caminho para, a propósito dos 500 anos das teses, podermos fazer um caminho mais profundo em prol daquilo que é a tolerância, um mundo mais livre e um mundo mais democrático. Muito obrigada.